Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Mascurado, seu apresentador. Hoje no episódio solo, sozinho aqui, para discutir com vocês essa pergunta, tentar respondê-la. Será que Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos? Pelo menos um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos? Pois é, tá chegando ao final o governo de Joe Biden. Ele será substituído por Donald Trump, que venceu as últimas eleições aí no final do ano passado contra Kamala Harris. E Kamala Harris, vice de Joe Biden, foi quem concorreu nessas eleições justamente porque Biden não tinha condições de tentar a reeleição. Essa, inclusive, é uma característica do Biden, ou desse governo Biden. Ele chega ao final da presidência não apenas sem condições de concorrer à reeleição, mas, de fato, parece sem condições de governar. Muito tem se perguntado aí sobre quem é que está de fato governando, já que, ao que tudo indica, o Biden não está bem. Uma questão importante do governo Biden é a questão econômica, sem dúvida, com um governo marcado aí pela maquiagem dos dados, das estatísticas governamentais, das estatísticas econômicas, que tem sempre alguma forma que o governo encontra de tentar aliviar ou via estatísticas a realidade, mas o fato é que as condições dos Estados Unidos são bem ruins. A gente está vendo, a gente está observando um movimento chamado de crowding out, ou no português, o efeito expulsão, que é quando o governo, o setor público, cresce em detrimento do setor privado. E essa é a característica da economia americana sob o governo Biden. Muitos gastos, muita inflação e muito governo. A dívida pública americana só cresce a níveis alarmantes. A gente está vendo o governo expulsando o setor privado, não só via gastos, como eu falei, não só via inflação, mas também via impostos. O governo Biden também aumentou os impostos, né? E tudo isso aí está se traduzindo em mais empregos no setor público, menos empregos no setor privado e dificuldades de maneira geral para os americanos. Um outro ponto importante do governo Biden é a censura. O que a gente viu durante esses anos aí de Biden foi um aumento da censura nas redes sociais, nas mídias sociais. Os Twitter Files chegaram aí para mostrar como que o governo estava priorizando alguma espécie de discurso em detrimento de outros discursos. Então a gente estava vendo muitas pessoas sendo silenciadas nas redes sociais, como ordem chegando de cima para baixo, vindo direto do governo americano, fazendo pressão sobre as empresas, especificamente no Twitter, a gente viu isso. Tudo isso veio à tona com a compra do Twitter pelo Elon Musk, virou o X, né? Mas agora a gente está vendo também, recentemente, o Mark Zuckerberg chegou aí a público para mudar a forma como ele está fazendo as políticas lá na sua empresa, que também sofreu com ingerência do governo americano. É claro que a gente tem que ter cuidado com esses movimentos. O Zuckerberg é um cara que foi muito ativo, muito parceiro do governo nisso tudo, mas agora ele parece se distanciar disso. A gente não sabe bem qual é a intenção, se ele quer se aproximar do Trump, enfim. E o último ponto para a gente citar aqui, sem dúvida, é o ponto relacionado às relações externas do governo Biden. Durante o governo Biden, a Ucrânia foi invadida pela Rússia e, desde então, os Estados Unidos e a OTAN têm enviado armamento para a Ucrânia para que a Ucrânia pudesse resistir a essa invasão russa. E o discurso do Trump durante as eleições foi de justamente colocar um fim nessa guerra, e isso atraiu, inclusive, outras figuras do próprio Partido Democrata, como a Tulsi Gabbard, que se aliou ao Trump, como o RFK Jr., um dos pontos importantes aí para ele se aproximar do Trump. Esse tem sido o discurso, inclusive o discurso vencedor do Trump nas eleições. Historicamente, os americanos votam naqueles candidatos que têm um discurso mais anti-guerra. E isso se repetiu aqui nessas eleições. O fato é que no final do governo Biden, a gente está observando uma intensificação daquilo que justamente os americanos não queriam, que é mais guerra. Então essa pode ser mais uma característica do governo Biden para colocá-lo aí nessa lista de piores presidentes da história dos Estados Unidos. Mas isso tudo parece fichinha se a gente colocar em perspectiva outros grandes eventos na história dos Estados Unidos que marcaram não só a história americana, mas também a história do mundo inteiro. A Guerra de Secessão, por exemplo, deixou aí entre 600 e 800 mil mortos nos Estados Unidos, que em termos percentuais é o maior número de mortos na história dos Estados Unidos em uma única guerra. A gente tem também a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que foi um verdadeiro desastre, fez a guerra se estender aí por mais tempo do que ela se estenderia e, de fato, provocando milhões de mortes a mais do que já tinha até então. E tudo isso financiado por um Banco Central,
aí criado em 1913. Então, mais um marco aí negativo, que é não só a entrada na guerra, mas um pouquinho antes, a criação do Banco Central. Ou então, se a gente olhar aí já na década de 70, a gente tem o Nixon colocando fim ao elo entre o dólar e o ouro, acabando de vez com o padrão ouro e dando o início aí a essa era da moeda fiduciária. Então, todos esses pontos são importantes na história dos Estados Unidos e eles vão sendo debatidos aí, discutidos para que a gente chegue a uma resposta de quem foi, de fato, o pior presidente da história dos Estados Unidos. Claro que isso é uma discussão, tem vários pontos, várias pessoas aí trazendo suas visões, e a gente já discutiu isso aqui na rádio. Pois é, lá o episódio 5, faz um tempinho já, a gente conversou sobre quem é o pior presidente da história dos Estados Unidos. Levantamos alguns nomes e ficou um episódio bem interessante. E pensando aí no final do governo Biden e essa perspectiva aí para o governo Trump, dá pra gente trazer de volta esse debate, conversar um pouquinho de novo aí sobre quem pode ter sido pior, quem foram os piores, ou por que eles foram os piores presidentes da história dos Estados Unidos. A gente traz de volta então para vocês assistirem aí o episódio da rádio. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Quem foi o pior presidente da história dos Estados Unidos? Comentem, e mais com justificativa. Não basta só colocar o nome do carinha, não. A gente quer saber qual a opinião de vocês. Beleza? Então acompanhem aí o episódio. Sigam a Rádio Roundabout nas redes e espero que gostem. Um abraço. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu, Samuel Vascurado, estou aqui hoje com o Sérgio Alberts, apresentador. Bem-vindo, Sérgio. Tudo ótimo, né, Samuca? Com o nosso papo de hoje, acho que não podia estar melhor. Maravilha. Bom, pessoal, o Sérgio mora nos Estados Unidos já tem alguns anos e acompanha bem de perto o que se passa lá nos Estados Unidos. E, além disso, é um entusiasta da história americana, lê muito, estuda bastante sobre a história da América. E em uma das nossas conversas aí sobre o cenário político americano e sobre as eleições do Joe Biden, sobre as eleições passadas aí que levaram o Joe Biden ao cargo, e o retorno dos democratas, eu fiquei com essa dúvida, até perguntei para o Sérgio, será que o Biden tem potencial para ser o pior presidente da história dos Estados Unidos? E a resposta para essa pergunta é difícil, muito difícil. E não porque o Biden não tem essa capacidade, não porque os democratas não têm essa capacidade, na verdade, tem muita coisa ruim aí no radar, né, Sérgio? Mas a competição por esse posto é muito dura. E claro que tem presidentes ruins nos Estados Unidos, como qualquer lugar do planeta ao longo da história, mas tem um presidente específico, um cara que é responsável por grandes transformações nos Estados Unidos, para pior. E é sobre esse cara que a gente vai falar hoje. Sérgio, na sua opinião, quem que é o pior presidente da história dos Estados Unidos? Não, eu realmente espero que não seja o Joe Biden, porque se for o Joe Biden, assim, é uma catástrofe sem fim, né? Como você bem colocou, Samuca, a gente olha para trás, olha para a história americana, embora tenha uma história, presidentes até um pouco melhores que os presidentes brasileiros, alguns deles, né? Mas se você olhar lá para trás e for olhar principalmente dos presidentes mais famosos americanos, é catástrofe atrás de catástrofe atrás de catástrofe. São os presidentes das guerras, são os presidentes das mortes. Esses são os caras que são tidos como os grandes presidentes. Então, quando a gente estava discutindo lá atrás, putz, o Biden entrou, é o cara que talvez esteja gaga, literalmente, né? Já com pouca capacidade intelectual. E ele é o pior presidente que a gente já teve. Eu diria que, por enquanto, ele está longe de ser o pior presidente da história dos Estados Unidos. Eu torço para que ele não chegue a esse ponto. Embora que, logicamente, com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial aí, a situação da Ucrânia, tudo, ele pode vir a ser, sem dúvida nenhuma. Mas olha o estágio que a gente está falando para ele conseguir o primeiro posto, Samuca. Ele teria que causar a Terceira Guerra Mundial. Um apocalipse nuclear. Não, com certeza, com certeza. Então, cara, é muito difícil bater algumas das figuras que a gente tem aí no cenário americano. E é engraçado que sempre que a gente olha uma lista, se alguém pegar uma lista aí, sei lá, da Time Magazine, ou pegar uma lista do New York Times, cara, eu não diria que é basicamente a gente pegar a lista e virar de ponta cabeça a lista, mas é quase isso. É quase isso. Então, como eu estava falando, em geral, para ele, os grandes presidentes da história dos Estados Unidos são todos aqueles que estiveram envolvidos com guerra.
E eles são tidos muitas vezes como vítimas que tiveram que lidar com essas guerras, mas quando a gente começa a estudar um pouco mais da história... Como se tivesse sido um imperativo entrar naquela guerra, né? Então, aí você vai estar falando que fosse imperativa a entrada. Eles falam assim, não é nem que foi imperativa entrar, aconteceu a guerra. Né? Eles estão até um passo atrás do imperativo entrar, mas sim, eles já acham que é imperativo entrar, e no final você vai ver que todos eles tiveram um papel muito grande de tá fomentando a guerra, a desordem, a matança, a destruição de valores, tanto no fronte externo quanto no fronte nacional. Então, realmente, é uma tragédia. Vamos torcer, primeiro que tudo, Samuca, antes de responder a tua pergunta, que o Biden não chegue a ser o pior presidente da história dos Estados Unidos. E acho que, por enquanto, ele tá longe. Ele não tá nem na lista do top 10 piores da história, Samuca. Isso aí. Mas quem que é esse cara aí, você? Cara, eu acho que tem um debate entre 3 figuras que podem ser colocados como pior da história dos Estados Unidos. Eu acho que para nós que não somos americanos, né, e para os americanos também é uma tragédia, mas o impacto que esse cara teve para o mundo inteiro acaba sendo o Woodrow Wilson, que, para quem não sabe, é basicamente o presidente americano que tá no poder durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Os outros dois que sempre tem que estar nessa discussão, Samuca, e acho que o Woodrow Wilson a gente vai falar bastante, eu vou fazer minha defesa do porquê ele é pior do que os caras que vêm a seguir. O segundo seria o Lincoln, né, que é tido por muitos como o número 1, o melhor presidente da história dos Estados Unidos, e um cara que promoveu uma carnificina nos Estados Unidos, né, que morre naquela época com uma população que é 1/10 da população de hoje, Samuca. Vamos pensar, e então na guerra entre os estados, né, porque por definição não é uma guerra civil que a gente tem nos Estados Unidos, porque não são duas facções lutando pelo mesmo poder, mas sim, é uma guerra de separação mesmo, de secessão que a gente tem. Então, nessa guerra, para evitar a separação, basicamente começar a matar o federalismo americano, o cara mata por volta de 600 a 800 mil pessoas, dependendo dos dados que você levantar. Aí, então, isso é valores de hoje, né, ou valores de hoje, tô falando, não é que tem inflação, mas assim, se a gente ajustar o tamanho da população americana de hoje, seria como morreu 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos numa guerra num período de 4, 5 anos. Nossa. Então, é uma coisa assombrosa. E o outro que tem que estar nessa lista, que também é um presidente envolvido com guerra, de novo, a gente vai ver, que em geral é ali o número 2 ou 3, às vezes até o número 1, dependendo quem está na lista, né? Muitos democratas, muitos saudosistas dele, é o FDR, né? O segundo Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, que é o presidente que assume durante a Grande Depressão, né? E é chamado por muitos de o rei americano, né, durante seu mandato. É o único presidente americano a ter mais de 2 mandatos. Então a gente vê, ele morre no poder, então a gente não sabe se ele iria perseguir um 4º mandato depois. E ele é o cara que não só deu toda a tragédia que foi aquele New Deal, que estendeu toda a Grande Depressão Americana, que poderia ter sido algo muito mais curto, como também entra na Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial é um tema que é difícil, que muitas pessoas ainda falam assim, é a última das guerras justas, é a última guerra que os Estados Unidos deveria ter entrado, e acho que depois vale a pena a gente fazer um episódio sobre isso e tal, mas assim, as provocações e a vontade americana de entrar na guerra são sempre aparentes, né, do FDR, as provocações contra os japoneses, o bombardeio de Pearl Harbor, na verdade, é algo totalmente esperado. Então, não estou falando que o dia certinho, a hora, tudo isso daqui, mas é algo que basicamente o governo americano provoca. Então, também, ó, toda a tragédia que o cara gera, o número de mortes, uma guerra que poderia ser mais curta. Não estou falando que, entre os Estados Unidos vencer a guerra e a Alemanha nazista vencer a guerra, não é melhor a Alemanha nazista ter vencido a guerra, mas eu estou dizendo, não é a única solução para a guerra. Sim. Era os Estados Unidos entrar, e a gente tem que lembrar, o cara que tudo bem, quando já caem as bombas nucleares, a gente já tá no governo do Truman, mas assim, todo o projeto, toda a planificação das bombas nucleares está no projeto do próprio FDR. Então também, enfim, é uma tragédia sem fim o que ele faz, o agigantamento do Estado americano, o Estado tocando a mão em tudo, né? Acho que é impossível também, a gente tá falando aqui dos piores presidentes americanos, a gente não falar do Lyndon Johnson,
Uma missão honrosa aí. Uma missão honrosa. Até eu tenho alguns amigos que falam, não, ele é o pior de todos. Acho que ele é o mais recente dos muito ruins. Então, muita gente tem o pai que viveu baixo o Lyndon Johnson, e não o avô que viveu baixo o FDR, ou o bisavô, tataravô que viveu baixo o Woodrow Wilson, como a gente estava falando. O Lyndon Johnson tem a Guerra do Vietnã. Hoje em dia, sei lá, ainda tem que se falar em tom especulativo, mas é quase certo que ele está por trás do assassinato do Kennedy, anterior a ele. Então, toda a expansão do Great Society, que é toda a expansão do estado de bem-estar social, do welfare state nos Estados Unidos. Então, também é uma tragédia sem fim. Né? O Nixon, eu sempre tenho dúvida de colocar o Nixon na lista dos 5 piores ou não, mas só pelo fato dele ter acabado com o último link com o ouro, acho que ele, se ele não é o quinto, ele tá entre os 10 primeiros. Não tem nada a ver com o Watergate, não tem nada a ver com essas coisas que, perto dos escândalos do Obama com relação ao uso do IRS, né, da Receita Federal para espionagem, perto dos escândalos de Joe Biden mesmo agora, perto até do Baby Bush, que também é um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, também tem que estar entre os 10 ali, junto com Obama também. Mas, enfim, Samuca, acho que assim, a gente tem essas figuras todas trágicas. Então vamos torcer pro Biden. Não dá pra gente torcer pra ele ser um bom presidente, mas vamos torcer pra ele não entrar nessa lista dos 5 piores, porque os desdobramentos disso, a carnificina, mortes mesmo que a gente tá falando, sim, pessoas que morrem literalmente baixo a mão do Estado, não é nem só via ações do Estado, mas via ações do Estado, é gigantesco, Samuca. Então, eu acho que tem que estar nessa lista. Quando eu falei que, basicamente, é não só a gente inverter de ponta cabeça a lista, é porque tem alguns presidentes ali, por exemplo, George Washington, ele é o grande americano de todos os tempos, né? E ele é o general durante a Guerra da Revolução, né? A Revolução Americana. Ele é o grande general, o grande líder. E ele é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. E muitos historiadores, até do mainstream, colocam ele, às vezes nesse primeiro, ou entre os 3 primeiros presidentes da história dos Estados Unidos. E eu acho que a gente teria que colocá-lo, sim, numa lista positiva. Se você perguntar se tem uma lista positiva, eu não tenho uma lista bem definida do que seria positivo, mas acho que o George Washington estaria nessa lista, apesar do Whiskey Rebellion e outras coisas que tem negativas no mercado dele, mas no mercado, na presidência dele. Mas acho que só o fato... a gente falou que o FDR, o apelido dele era o rei da América, né? Sim. Porque de tanto tempo que ele é presidente e tudo. E o George Washington é muito legal você ver que é um cara que, se ele quisesse naquela época, ele poderia ter sido presidente pela vida dele até o falecimento dele nos Estados Unidos. E após 2 mandatos, por livre e espontânea vontade, ele fala, eu deixo de ser presidente dos Estados Unidos. E vai viver uma vida, ele volta a morar na fazenda dele, que era o que ele fazia antes da Revolução, basicamente, né? Então, e é das coisas mais raras no mundo todo, né? Um presidente, um político que abre mão de poder. Você fala do George Washington, a gente pode até citar um exemplo aqui brasileiro, no Brasil, né? Dom Pedro I abriu mão do poder. Aqui no Brasil, abriu mão do poder em Portugal. Em diferentes situações, ele também foi uma figura rara nesse sentido. Né? E aí são sempre casos que a gente tem que citar como casos louváveis. Né? Casos louváveis, sim. Então eu acho que o George Washington, apesar de algumas falhas, a história é que ele sempre concordava com a última pessoa que ele falava. Então tem todo aquele debate sobre se haverá o Banco Central americano já logo nesse primeiro mandato ou não. Então ele conversava com o Thomas Jefferson, ele decidia que não haveria. Daí ele conversava com Alexander Hamilton e haveria. E ele acaba optando no final. A última pessoa que ele conversa, acho que é o Alexander Hamilton. Então realmente nasce o primeiro Central Bank dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o Banco Central, que não tem nada a ver com o Fed, que também nasce em 1913, a gente vai falar agora. Sim, que é do episódio de hoje. No episódio de hoje, Samuca. Mas... Então, o campeão aí é Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, Samuca. Acho que cara, eu já debati muito esses 3 primeiros colocados ali, ele, o FDR e o Lincoln. E eu não consigo fugir dele, cara. Porque você olha pra tudo que a gente vive hoje,
né? E talvez o grande evento do século passado e que determinou esses últimos 100 e poucos anos da história do Ocidente é a Primeira Guerra Mundial. Sim. E o Woodrow Wilson, cara, ele é figura central, não no início da guerra, mas no desdobramento da guerra, tudo que acontece e tudo que acaba vindo. E fora isso, no fronte doméstico, ou seja, no fronte doméstico, tô falando até independente da guerra, antes da guerra, ele traz coisas que são uma tragédia, como a gente tá falando, o Fed, o Banco Central Americano, o imposto de renda, né? Até então não existia imposto de renda nos Estados Unidos e era tido como inconstitucional. Então, as tragédias deles são gigantescas, Samuca. Vamos falar sobre isso. Rapidinho aqui, só passar por uma breve biografia do Wilson. Ele é do estado de Virgínia, nasceu em 1856, foi reitor da Universidade de Princeton, que fica em Nova Jersey, e foi lá que ele conduziu uma série de avanços. Ele é considerado responsável por transformar Princeton em uma das principais universidades do mundo, referência, né, não só nos Estados Unidos, mas referência no mundo todo. Foi também governador do estado de Nova Jersey, e se tornou, em 1913, o 28º presidente dos Estados Unidos. Ele ficou no poder de 1913 até 1921, e pelos seus esforços no pós-guerra, sobre o que a gente vai falar aqui hoje, ele venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1919. Vamos falar sobre o Prêmio Nobel também. O Wilson morreu em 1924, aos 67 anos, depois de complicações na sua saúde, que também é importante para entender como foi a presidência do Wilson. Ele sofreu um stroke, sofreu um derrame, né, durante o seu estadia no cargo, sua administração, e isso foi extremamente importante para uma série de decisões que são tomadas, muitas vezes tomadas talvez pela sua esposa, ou as decisões que ele tomava, ou os materiais que ele lia, eram decididos pela sua esposa, na época em que ele estava realmente no pico ali da doença. E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui sobre o Wilson, que acho que é importante a gente falar, é sobre um tema extremamente delicado. Ele deixou um péssimo legado de segregação racial e, de fato, buscou ativamente destruir as relações raciais nos Estados Unidos, né? Já como reitor da Universidade de Princeton, ele usou da sua autoridade para desencorajar a admissão de alunos negros. E durante os seus 8 anos como reitor de Princeton, ele não contratou nenhum negro para ser o corpo docente, ele não aceitou nenhum negro como aluno e manteve a segregação nas instalações da universidade. E como parte assim, dos esforços recentes de revisionismo histórico, né, em 2020 a Universidade de Princeton retirou o nome do Woodrow Wilson do campus, e agora a memória do ex-presidente americano se tornou parte da cultura do cancelamento. Então acho que o primeiro tópico aqui sobre o Wilson é racismo. Com relação a essas questões raciais, como que foi não só a presidência do Wilson, mas essa figura do Woodrow Wilson? Cara, o Woodrow Wilson, a gente tem que parar pra pensar, ele é uma figura do sul dos Estados Unidos, né? Ele cresce na Geórgia, né? A Geórgia é o sul, bem em cima da Flórida, e ele é um cara que nasceu ainda antes da Guerra Civil. A gente tem que lembrar isso, ele morre jovem, com 67 anos, mas já incapacitado nos últimos 6, 7 anos da vida dele, né? Até uma analogia, talvez, com o que a gente tem hoje em dia. E ele é uma figura típica do Sul. Ele é um cara que vem de uma família onde o pai dele sempre foi um defensor da escravidão, né? Então, mesmo nos debates, mesmo durante toda a época de reintegração, que a gente tem a reintegração pós a guerra do Sul com o Norte, o pai dele sempre foi muito vocal contra isso, né? E é engraçado ver, hoje em dia, que você está falando que ele está sendo vítima do cancelamento, né? E na maioria das listas que tem hoje em dia, de os melhores presidentes dos Estados Unidos, ele sempre aparece ali o near great, quase
quase fantástico, assim, quase... Ele só não tá no topo lá com o FDR e o Lincoln porque ele era racista. E o que você escuta a maioria das pessoas falando hoje em dia, e o que me parece assustador, é assim, apesar dele ter toda essa mancha do racismo dele, ele foi um excelente presidente. Então, não fosse o seu racismo, essas questões raciais, ele poderia ser até considerado o melhor presidente. O melhor presidente de todos. Então, e isso, até, assim, talvez uma das únicas coisas boas daquele projeto do New York Times, o 1619 Project, né, que é basicamente um revisionismo histórico da história americana, traçando tudo que aconteceu nos Estados Unidos se inicia em 1619, com a chegada do primeiro barco negreiro nos Estados Unidos. Então tudo é visto através dos olhos da escravidão e do racismo nos Estados Unidos. Mas aí, talvez uma das únicas coisas boas é que eles estão levantando que assim, algumas figuras adoradas pela esquerda americana, né, realmente tiveram muito a ver com a escravidão e com o racismo. Então a figura do Lincoln, em menor medida, também está sendo questionada. Sim. Né? E o Lincoln também era claramente um racista e tal. E trabalha, quando ele morre, o grande projeto da vida dele é mandar todos os caras para a Líbia de volta. A Líbia é um país artificial criado pelos americanos para enviar os escravos das Américas para serem repovoados. Então, assim, esse é o projeto que o cara está trabalhando quando ele é assassinado. E o Woodrow Wilson sofre isso mais forte ainda, né? Mas o principal ponto que a gente escuta falar do Woodrow Wilson, Samuca, acho que você já entrou com detalhes que vão além do que o cidadão americano comum fala. Acho que o cidadão comum americano já nem sabe o que ele fez enquanto reitor de Princeton. Sim. Tá? Então, o grande papo é assim, o primeiro filme... Porque a gente tá falando, ele é presidente, ele assume, ele ganha a eleição de 1912. Então ele assume em 1913. Sim. Tá nascendo a indústria de filmes naquele momento. Então o primeiro filme que é transmitido, não sei nem se a gente pode falar assim, que passa na Casa Branca, dentro da Casa Branca, é um filme que chama The Birth of a Nation, que é basicamente a história da Ku Klux Klan. Isso aí. Tá? E a Ku Klux Klan, pra quem não sabe, assim, é um movimento que nasceu entre os democratas do sul dos Estados Unidos, que era o Woodrow Wilson, tá ok? E sempre com essa vontade de acabar essa reintegração, a integração a reconstrução americana, a reconstrução do sul, em função dessa integração dos negros com os brancos. Então, e o Woodrow Wilson, esse é o primeiro filme que ele decide que ele vai ver na Casa Branca, o primeiro filme que é visto, e esse é o principal ponto de cancelamento. Né? Mas acho que ele vai muito além disso, né? Das práticas dele em Princeton, onde ele é reitor por quase 10 anos, se não me falha a memória. Né? Como governador do estado de Nova Jersey, eu não sei bem o que foi que ele fez, mas foi muito rápido, porque ele logo... Só 2 anos, né? Isso, ele logo saiu para a presidência. Mas como presidente, ele acelera uma série de leis que existiam em alguns estados do sul, que eram chamados Jim Crow Laws, que eram leis de segregação racial. Então, sei lá, aquele filme que é muito famoso, sei lá, era muito famoso nos anos 80, aquele Mississippi em Chamas, com o Gene Hackman, então você consegue ver ainda ali nos anos 50, 40, quando tá acabando isso. Então, como que era essa segregação? Então, o negro não podia entrar no mesmo ônibus que o branco, mas assim... O empreendedor, se eu fosse um empreendedor, eu também era proibido de oferecer um ônibus que fosse pro branco e pro preto. Então, assim, era legislação estadual mesmo que proibia. Não era só o empreendedor que fazia isso, só a sociedade, não. Era imposto top-down. Mas isso estava tudo no âmbito municipal e estadual. No âmbito federal, a gente basicamente não tinha isso. E o que o Woodrow Wilson traz de novidade? Ele traz isso pro governo americano. Samuca. Então ele traz federal. Não só para o nível federal, ele não consegue impor isso nos estados do norte, mas ele consegue impor isso administrativamente no governo americano. Então ele demite. Tem negros trabalhando em Washington, ele demite os caras ou cria segregação. E tem até uma história, uma anedota de um rapaz que trabalhava, eu não lembro qual departamento agora,
mas ele trabalhava e em função da natureza do trabalho dele não podia ser segregado. Uhum. Então que a natureza do trabalho não permitia. Então o que ele faz? Ele coloca uma jaula em volta do cara. E o cara trabalha de dentro de uma jaula. É bizarro. Tá ok? Então, esse é o cara que é um dos ídolos da esquerda americana. É esse cara aí, o Woodrow Wilson. E Samuca, acho que esse ódio dele contra outras raças, e isso também é muito pouco conversado, não é algo só contra os negros. Uhum. É assim que ele trata a América Latina. Ele fala o tempo inteiro, tanto que ele se envolve militarmente no México, ele tem problemas na Guatemala, ele tem problemas... E essa é a atitude dele contra todos os latinos, os países latinos. Então, assim, não, eles são... Eu não lembro qual a expressão que ele usa, mas é como se ele falasse assim, eles são um bando de macacos e nós temos que ajudá-los a... Eles não são civilizados, acho que a expressão que ele usa é essa. Então nós temos que ajudá-los a serem civilizados. O que tem muito a ver com toda... A visão dele do que é um governo, do que deve ser, Samuca. Então, esse racismo dele está presente não só na política doméstica, não só internamente nos Estados Unidos, mas também na sua política externa. Né? No quintal dos Estados Unidos, ele também aplica essa visão de segregação racial. Né? E é claro que a gente não pode falar de Woodrow Wilson sem falar de racismo, né? Não dá para tirar isso das discussões sobre o seu legado, mas parece, foi bem o que você falou, Sérgio. Parece, ou a cultura do cancelamento faz parecer que a presidência do Wilson poderia ser considerada uma das melhores, não fossem suas políticas de segregação. E isso é um completo erro, né? Sobre justamente isso que a gente quer falar aqui. Então, para além do seu racismo, o legado do Wilson como presidente é de desastre, um desastre que repercute até hoje. E a gente pode falar já na largada da campanha do Wilson à presidência em 1912 e algumas das leis que partiram dessa plataforma dele que ele defendeu durante as eleições. Posso fazer um ponto só antes de você favor. falar dos pontos dele? Eu sempre falo para todo mundo que é importante entender que assim, o Woodrow Wilson ele é conhecido como o grande idealista. O grande idealista. E a gente tem que dar um passo atrás e olhar assim, o Woodrow Wilson é um cara que foi um acadêmico durante 30 anos da vida dele. Antes dele ser reitor da universidade, ele era professor na Universidade de Princeton. Né? E ele é o único presidente americano a ter um PhD. Até hoje. Então, acho que enquanto a gente olha assim, o plano de governo do Lula, do Obama, do Trump... E é tudo assim, o cara fez isso daqui, é material de marketing pra ele pegar e distribuir pra gente, né? Do Woodrow Wilson, acho que as ideias dele estão muito sedimentadas em escritos dele. Ele é um acadêmico, ele foi um acadêmico durante 30 anos, com livros publicados, com artigos publicados, professor na faculdade de Princeton, né? A faculdade de Princeton é uma faculdade presbiteriana, ele era presbiteriano, ele é o primeiro reitor que não é um pastor presbiteriano. Né? Mas, enfim, ele tá dentro de casa o tempo inteiro. Então, e é uma faculdade, uma Ivy League, uma das faculdades, assim, pra quem não sabe, assim, é onde Einstein deu aula. Então, uma das grandes faculdades americanas, onde o Paul Krugman deu aula também, enfim. Não tão grande assim. Né? Enfim, mas... então, é importante entender que, assim, o que ele fala, a retórica dele, ou seja, muitas coisas das ideias dele, são realmente o que ele pensa, porque a gente olha, são livros que o cara escreveu 30 anos antes, 20 anos antes, 10 anos antes, artigos, então acho que é importante colocar isso em contexto, que talvez a gente tenha uma ideia melhor de quem era a pessoa Woodrow Wilson, ou do que ele realmente pensava, do que simplesmente um político pragmático. Perfeito. E, inclusive, essa plataforma da campanha eleitoral dele se tornou também um livro. Em 1913 ele publicou como livro, ficou conhecido como New Freedom, ou Nova Liberdade, Sérgio. E muita gente afirma que foram políticas importantes ali do New Freedom para o livre comércio, principalmente para a competitividade. Porque tinham políticas de antitrust, políticas em favor dos pequenos empresários, pequenos empreendedores contra grandes corporações, os grandes titãs,
essa plataforma é realmente liberal? Assim? Quer dizer, é daí que sai, inclusive, o imposto de renda. Tá tudo dentro dessa grande plataforma que ele impõe logo nos primeiros anos de governo. Sim. Não, então, o Woodrow Wilson, ele é talvez o principal símbolo da era progressista nos Estados Unidos, que chama de Progressive Era. Né? E até a eleição de 1912, se eu for parar pra pensar, a eleição de 1912, assim, Theodore Roosevelt concorrendo como independente, ele já tinha sido presidente 2 mandatos anteriormente, não em seguida, né? Ele tinha sido presidente até 1909. Antes do Wilson foi o William Taft. Né? O William Taft. Então, daí o Theodore Roosevelt vai brincar aí pelo mundo, vai caçar. Não lembro agora se é antes ou após a eleição que ele vem aqui. Que ele vem aqui pro Brasil. Que ele vem pra Amazônia com o Marechal Rondon lá, isso. Enfim. Mas eram 2 personalidades muito diferentes, porque o TR era um man of action, né? Como ele fala, é um cara de ação. Ele lutou na guerra, na guerra de liberação de Cuba, na guerra do Spanish-American War. Ele foi o chefe de polícia de Nova York. Ele caçava o mundo inteiro. Então, sei lá, eu descobri o TR quando eu era pequenininho, porque eu gostava de caçar, então via o TR caçando. Até filmes mais recentes, aqueles filmes do museu com o Ben Stiller e com Owen Wilson. Com o Owen Wilson também, e o que se matou, o comediante lá, como é que chama, que faz o papel do TR? Robin Williams. O Robin Williams faz o papel do TR. Isso. Então, assim, ele é uma figura super carismática, né? Então, de personalidade, os 2 caras eram muito diferentes. Então, parecia, para algumas pessoas, que a gente tinha, nossa, 2 coisas totalmente diferentes brigando. Mas, na verdade, a gente tem 2 progressistas, claramente, lá. E o progressista que eu quero dizer, assim, talvez a grande mudança de chave que a gente tem nos Estados Unidos durante a era progressista, e não dá para entender o Woodrow Wilson sem entender esse movimento, é a ideia que, assim, o governo tá aqui, no máximo, para garantir os direitos individuais de todas as pessoas, para uma ideia progressista onde o governo é a solução para todos os problemas. E para resolver esses problemas, nós temos que agir de maneiras pragmática, no sentido de, se eu tiver que violar os direitos individuais de algumas pessoas para resolver uma situação, nós o faremos. Então, é essa a mudança de chave que existe nos Estados Unidos com o TR. Né? O Theodore Roosevelt é a primeira grande figura do progressivismo a tomar a presidência nos Estados Unidos. E o Woodrow Wilson é o cara que acelera tudo. E hoje o que a gente vive é basicamente um desdobramento desse legado do Woodrow Wilson, Samuel. É o ponto de inflexão, o momento em que o coletivismo se sobrepõe na política ao individualismo. Né? O coletivismo... Indivíduo, né? O político como engenheiro social, sim. O Estado como uma ferramenta, como uma possibilidade de fazer um paraíso na Terra. Isso aí. E como reflexo sempre quebrando ossos, né? Como reflexo disso, as eleições de 1912 foram das mais apertadas da história dos Estados Unidos, né? Foi, acho que, a última vez que que 4 candidatos receberam mais de 5% dos votos cada, né? Sim, então foi extremamente apertado também em função disso. Né? Em função disso, em função do TR não estar concorrendo pelo Partido Republicano. Porque ele foi presidente pelo Partido Republicano de 1901 até 1909 e ele concorre como independente. Assim, provavelmente se ele tivesse concorrido com a bandeira do Partido Republicano, o Woodrow Wilson não teria sido presidente. Tá? O que eu não sei se é melhor ou pior, porque o TR também é um cara que adorava fazer guerra. Se, assim, o posicionamento dele com relação a entrar na guerra ou não era só que assim, deveria ter entrado antes do que o Woodrow Wilson, né? O Woodrow Wilson até faz campanha para o segundo mandato, que é a eleição de 1916, né? Ele faz campanha falando que ele não entra na guerra, que até então era a doutrina americana. Não vamos nos meter nas complicações que os europeus ficam fazendo no continente deles. É problema deles. Mas enfim, em 17 ele muda de ideia e... Enfim. Mas vamos lá, acho que tem coisa pra gente falar antes dele entrar na guerra, né, Samuca? Vamos falar um pouquinho sobre Federal Reserve. Você já antecipou aí pra gente que o
Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ou Fed, né, foi criado em 1913, já no governo do Wilson. É uma discussão longa, uma discussão, né, que durou vários anos, não começou com o Woodrow Wilson, mas terminou ali, e ali que foi assinado em dezembro de 1913 o Federal Reserve Act, que buscava, até trouxe aqui, Sérgio, estabelecer bancos de reserva federais, fornecer uma moeda elástica, fornecer meios de redescontar papel comercial e estabelecer uma supervisão mais efetiva do sistema bancário americano. Né? E além de criar o Banco Central Americano, Wilson também trabalhou progressivamente para reduzir a importância do ouro como moeda e para desvalorizar o dólar. Esse é, inclusive, um dos argumentos para explicar a duração da Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, a duração da Segunda Guerra Mundial. Diferente das guerras anteriores, ela continuou mesmo depois dos países já estarem ali meio que cambaleando, meio que quase destruídos, é que os países agora tinham, os governos agora tinham essa possibilidade de imprimir dinheiro e não dependiam mais daquela âncora do ouro, né? Mas todas essas ações do Wilson no campo monetário, o que significou isso na prática, Sérgio? Samuca, então, essa é uma discussão, como a gente falou, ela tá no ambiente americano desde basicamente o seu primeiro governo. O próprio Lincoln chega a emitir papel moeda, o Banco Central Americano, esse que é extinto em 1811, é extinto no sentido ele não é renovado, o charter dele, né? Ele não é renovado. Mas em 1812 ele volta a existir, e daí ele é abolido pelo Andrew Jackson nos anos 30, né? De 1830, e sempre tem essa vontade, né? O Lincoln chega a imprimir dinheiro diretamente, o Tesouro imprime, não é nem o Banco Central, os Continentals, que até surgiu uma expressão depois que vale tanto quanto o Continental, quer dizer que não valia nada, né? O dinheiro. Mas é uma tragédia, sem dúvida nenhuma, a criação do Banco Central. Até hoje em dia, é um legado que a gente tem. É algo que é dado pelos economistas keynesianos, pelos economistas clássicos, pela galera da MMT, todos como assim, é um fato da natureza que existe. Não, nesse desenho que a gente tem hoje, né? Ele mudou bastante o desenho de 1913 Sim. até aqui. Mas é algo que é trágico, porque é uma maneira de taxar a população, né, se apropriar de recursos da população, e é uma maneira mais silenciosa de todas. Né? Mais silenciosa de todas, e de estender as guerras. Né? E embora os Estados Unidos receba muito ouro durante a guerra, ouro da França, ouro da própria Inglaterra, né? Os Estados Unidos aumenta gigantescamente a sua quantidade de reserva de ouro, porque para financiar a Inglaterra ele fala, tá bom, me manda teu ouro aqui, mas são os germes de um século que a gente tem, agora mais de um século, né? 1 século e 10 anos, aqui 23, de tragédia monetária, de crises econômicas, de guerra, e a gente tem que lembrar que o século passado é o século da guerra total. A gente tem 2 guerras mundiais, fora outros conflitos que a gente tem espalhados por aí. E não é coincidência. Não é coincidência nenhuma a existência de bancos centrais e guerras que se perduram durante tanto tempo, que são financiadas durante muito tempo. Porque uma guerra tem uma restrição de recursos. Claro, perfeito, eu ia falar justamente isso, né? Porque as guerras, elas acabavam quando acabava o dinheiro da população. Quer dizer, elas eram financiadas por impostos, no momento que as pessoas não tinham mais de onde tirar dinheiro, o governo não conseguia mais taxar as pessoas, as guerras acabavam, tinham que acabar. A diferença, a partir de 1913, da Primeira Guerra Mundial em diante, é que os governos não precisam mais taxar diretamente as pessoas, não precisam mais financiar as guerras por meio de impostos, eles podem simplesmente imprimir dinheiro. E é justamente o que é feito da Primeira Guerra Mundial para frente, e tudo em função, eu diria que a pedra fundamental para isso é a criação do Banco Central, em 1913, do Federal Reserve. É a criação do Banco Central americano, e aqui acho que tem um ponto que é importante, que o Woodrow Wilson é meio que um mago em utilizar a retórica para falar que ele está fazendo uma coisa, enquanto na verdade ele está fazendo outra. Né? E aqui é uma que ele fala assim, nós temos que diminuir o poder dos bancos de Nova York, porque o Nova York sempre foi o mercado financeiro americano. Então, a retórica dele é, com a criação do Fed, a gente vai poder ter vários
o bancos centrais, como o Banco Central, o Fed hoje é o Fed de Nova York, o Fed de St. Louis, o Fed ali tem o da Califórnia, agora tá me fugindo da cabeça quantos que são, mas são 7 ou 8 espalhados pelos Estados Unidos. E ele falava, isso vai fomentar o crédito e vai fazer com que o pequeno agricultor, o pequeno empreendedor possa se beneficiar dessa expansão creditícia e a gente vai tirar a dependência desses caras de Nova York. E assim, quem monta o Fed é o JP Morgan com os amigos dele e tal. Então, não faz nada no final, ele só faz essa consolidação de poder e o Fed vira uma máquina de financiar. Em troca desse monopólio, ele financia o governo federal americano. Então, é uma tragédia sem fim, Samuca, a criação do Fed. Por esse ponto, se a gente tem, ou se pelo menos se eu tenho na minha lista o Nixon ali em 5º lugar ou em 6º lugar, só devido ao fato dele ter acabado com o último link, o Woodrow Wilson também estaria entre os top 5 só por esse fato, só pela criação do Fed. Mas daí tem o fato que leva talvez ele ao topo da lista, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. Não, né? Então, assim, vai lá, eu posso falar um ponto anterior, acho que, antes de a gente falar desse daqui, que eu falei da retórica dele, e até a retórica dele da entrada da guerra. Sim. Porque acho que se a gente começar a falar da guerra, daí a gente vai ficar só falando da guerra. E tem um ponto que é fundamental falar do Woodrow Wilson, que é o imposto de renda. A gente só nos pincelou, Estados Unidos. né? A gente só pincelou. Ele era proibido na Constituição americana. Tanto que tem que ter uma emenda nova, se não me engano, é a 18ª emenda dos Estados Unidos. Pode estar errado, se alguém estiver aí escutando, faz um Google pra ver certinho isso daí. Mas assim, tem que ser criada uma nova emenda para poder existir o imposto de renda nos Estados Unidos. Era algo que os pais fundadores se preocuparam em excluir, em proibir na Constituição americana. E ele traz para a Constituição americana, ele traz esse problema que é o imposto de renda, que é o pior de todos os impostos, e ele traz com toda essa retórica, Samuca, de, não, a gente tem que ajudar uns, a gente tem que taxar outros, e ele anteriormente, ele usa uma retórica, que eu diria que eu e você estaríamos junto com ele, a maior fonte de recurso do governo americano eram tarifas de importação. Assim como era uma das causas da guerra da secessão lá atrás, e continua sendo a principal fonte de financiamento do governo americano, são as tarifas de importações. Então ele vira e fala assim, pessoal, não dá mais, a gente tem que acabar com as tarifas de importação, não sei o que. Meu, eu estaria junto com ele. Você não estaria junto com ele. Só que ele se faz de toda essa retórica para impor o imposto de renda. E o imposto de renda que começa pequenininho, vira essa tragédia. Na época do FDR, que a gente tá falando ali nos anos 30, nos Estados Unidos, chega a ter o top bracket lá, tem quase 90% de taxação. Logicamente isso se reduz durante o tempo, porque ninguém pagava, ninguém declarava, enfim. E é uma situação impossível, como aconteceu com a França, agora recentemente, 10 anos atrás. A França tentou ter essas taxações, todos os franceses com dinheiro mudaram para Espanha e para Inglaterra. Foram embora. Então, é algo literalmente viável, mas o imposto de renda é algo que corrói a alma, a estrutura da sociedade americana com o longo do tempo. Então é algo que a gente não pode esquecer que ele fez. Que eu digo, que a administração dele fez. É algo que provavelmente era inevitável naquele momento da história, naquele momento progressista. Então qualquer outro presidente progressista teria também topado isso, mas acontece no governo dele. Mas coube ao Woodrow Wilson. Coube ao Woodrow Wilson, perfeito. Então, e sinal de que ele era também muito bom nessa retórica é que fazer uma emenda na Constituição americana é extremamente difícil, né, Sérgio? Já pensou? A capacidade de articulação que ele e o grupo dele tinham com todo o Congresso americano. Então, tudo bem, que alia todos os interesses, né? Todos vocês vão ter mais cargos, a gente vai ter mais fonte de recursos e tal. É muito difícil, mas ao mesmo tempo, dado o tema, não é tão difícil, dado... só se a gente pensar em escolha pública, assim, com os interesses de todos esses caras que estão votando lá. Então, é difícil, mas também não é impossível, como não foi. E hora de falar de política externa e da diplomacia de Wilson.
Wilson declarou neutralidade logo no estouro da guerra em 1914, foi bem o que você falou. Ele também se utilizou dessa suposta neutralidade que ele faria para ser reeleito em 1916. Mas ele rompeu com a sua própria neutralidade e entrou na guerra em 1917. E a gente vai falar disso em seguida, né? Ele foi um dos mais influentes negociadores na Conferência de Paz de Paris, que, entre outras coisas, produziu o Tratado de Versalhes. E vamos falar disso em seguida. Primeiro, como é que foi essa entrada na guerra em 1917, Sérgio? Porque a guerra começa em 1914, ela termina em 1918, só que, a essa altura, os países já estão completamente destruídos. É guerra total, como você falou, entre os países europeus. A Inglaterra está destruída, não quer mais guerra, a Alemanha não quer mais guerra, ou, né, não quer mais guerra assim, mas daí chega os Estados Unidos inteiro, claro, está entrando agora na guerra, como você bem falou, ele está recebendo ouro de diferentes países, ele está, além disso, desvalorizando o dólar, então ele está com um poder financeiro gigante frente aos outros países dessa época. E ele entra como um aliado da Inglaterra, um aliado dos países aliados para enfrentar a Alemanha. E daí também começa toda essa necessidade dos inimigos dos Estados Unidos, inimigos dos seus aliados, de uma rendição total. Esse é um dos motivos da guerra se estender por mais um ano depois da entrada dos Estados Unidos. Como que como que isso acontece, Sérgio? Então, guarda esse ponto da rendição total aí. Se eu não falar da rendição total, você me cobra dele. Mas é importante a gente entender o que foi a Primeira Guerra Mundial. Não que a gente vá fazer uma análise profunda da Primeira Guerra Mundial aqui, porque acho que vale 5 episódios. Vale uns 5 episódios. Eu pessoalmente sou fascinado até dando um passo atrás, acho que eu sei muito sobre o Woodrow Wilson por estudar muito dois assuntos que ele é muito envolvido. Um que é a criação do Federal Reserve. Sim. Então, acontece durante o governo dele. E o outro por estudar a Primeira Guerra Mundial, que é um dos meus assuntos favoritos de estudar com relação à história do século passado. E a gente tem que entender que esse momento que a gente está da guerra, então, e o momento dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre teve essa filosofia que, cara, a gente não vai se meter nos conflitos europeus. A gente quer se livrar da Inglaterra, a gente não quer se meter nessas guerras europeias. Sim. Isso é problema deles, eles ficam causando confusão lá. Vamos fazer a nossa paz aqui, fazer nossas coisas aqui. E os Estados Unidos, logicamente, toda essa filosofia americana, ela vai pouco a pouco se desdobrando. Até então, até a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, o único conflito que os Estados Unidos tinha tido fora das suas fronteiras, então, tinha sido a guerra contra a Espanha, o Spanish-American War, pela libertação de Cuba e nas Filipinas. Que já foge um pouco da doutrina americana de não ir para outros lugares. Uhum. Mas se parar para pensar, Cuba está a 90 milhas da costa americana, é quase como se fosse um país fronteiriço. Então, não estou defendendo a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, mas estou falando assim, não é só uma diferença de grau, até uma diferença de classe os Estados Unidos ir para uma guerra na Europa do que ele lutar ali na guerra de Cuba. Um evento horrível, não precisava ter acontecido então. O TR até tem uma história grande lá. Mas, então, essa é a filosofia americana, esse é o sentimento americano. E a gente tem que lembrar que nesse momento, assim, um lado da guerra são ingleses. O outro lado da guerra são alemães. Nos Estados Unidos, obviamente, a gente tem muito inglês e tem muito alemão. Então até existia um sentimento de, cara, não vamos entrar nessa batalha, senão a gente vai dividir inclusive o nosso próprio povo. Então, primeiro governo do Woodrow Wilson, ele está querendo implementar toda essa agenda que você estava mencionando aí, Samuca, e fazendo todas essas outras besteiras dele, né, criando o FTC, o Federal Trade Commission, piorando as leis antitrust. Então ele cria o Clayton Act, que faz com que o Sherman Act não seja pior ainda do que era antes. Então ele vai fazendo todas essas besteiras dele. O governo americano vai crescendo o tamanho.
Mas o Woodrow Wilson sempre teve dentro dele essa vontade de... embora ele seja uma figura do Sul, ele representa muito a figura do puritano do Nordeste, do Nordeste americano, no sentido de impor a visão de mundo dele sobre os outros para salvar essas outras pessoas do que é que esteja acontecendo com elas. Né? Tanto que a frase famosa dele é vamos fazer um mundo seguro para a democracia. Né? Essa é uma frase dele muito utilizada na hora que ele justifica a ida dos Estados Unidos para a guerra. E o Wilson também, a gente tem que pensar, ele era um cara de família inglesa, né? Ele era o que nos Estados Unidos chama de anglophile, assim, o cara que amava tudo que era inglês, tudo que era da Inglaterra, todas essas coisas. Então ele se sentia culturalmente próximo também da Inglaterra. Mas ele faz a campanha dele de reeleição, inclusive com a bandeira: não vamos entrar pra guerra, essa guerra é um problema deles. E cara, tô com ele. É um problema europeu. E esse é o cenário americano nesse momento. E o cenário europeu da guerra, qual que é nesse momento? Se a gente pensar em 1916, a gente já tem 3 anos de guerra. Uma guerra que a gente achava que, assim, em 1914, quando começa a guerra, o sentimento que existia na Europa era: no Natal a gente tá de volta. Esse é o sentimento que tinha na França e na Alemanha. Porque pensa, tinha uma geração de franceses, alemães e ingleses que nunca tinha enfrentado uma guerra. A última guerra tinha sido a Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Então existia muitas pessoas ligadas ao exército que tinham essa vontade de guerrear. E até idiotas, inclusive na Primeira Guerra Mundial, Natal de 1914, que tem aquela célebre celebração conjunta. Quando os soldados, trégua natalina, que se fala em português. A trégua natalina, quando os soldados ingleses e os soldados alemães atravessaram o campo de batalha. Os franceses também, enfim, atravessaram o campo de batalha, se cumprimentaram, trocaram presentes. Quer dizer, principalmente no começo da guerra, não existia essa animosidade enorme entre os soldados, entre os povos, né? Que estavam envolvidos ali nos países envolvidos na guerra. Sim, a animosidade ela vai piorando conforme vai piorando o tempo da guerra e vai piorando. A guerra de trincheiras, que é algo que é o inferno mesmo. Tolkien fala, Tolkien estava na Batalha do Somme, né, e ele fala que era basicamente um inferno, e basicamente ele usa parte dessas imagens para descrever como que é a Terra dos Orcs. Assim, aquilo tudo desprovido de vida e tal. Então, final de 1915, começo de 1916, tá? A guerra tá partindo para uma paz sem vencedores, que é uma expressão depois que o Woodrow Wilson se apropria. Né? Mas tá partindo para esse caminho. Porque a guerra não avança há 2, 3 anos, ela avança 1 quilômetro para o lado, 1 quilômetro para o outro. E em 1916 a gente tem as 2 batalhas mais sanguinárias da guerra, que são a Batalha do Somme dos alemães contra os franceses, dos alemães contra os ingleses, e a Batalha de Verdun, que é o Somme dos franceses. Então, dos franceses contra os alemães. E são batalhas. A Batalha do Somme morre 60 mil ingleses no primeiro dia de batalha. Morre não, tem baixas, né? Então, entre feridos e mortos, são 60 mil pessoas. É algo pra gente parar pra pensar assim, é insano. Num dia de batalha. E a guerra tá partindo pra esse cenário. Só que a Inglaterra, os Estados Unidos, embora declare neutralidade no começo da guerra, ele começa a financiar os ingleses e os franceses, e ele se recusa a financiar os alemães. Tudo bem, ele está financiando, recebendo ouro, mas mesmo assim os Estados Unidos está investido financeiramente nessa guerra, de uma ou de outra partida. E os ingleses, a gente estava falando de recursos, eles precisam de recursos para lutar a guerra. Eles começam a achar recursos nos Estados Unidos. Então a possibilidade de paz perante os ingleses e os franceses, principalmente perante os ingleses, porque a guerra não está sendo lutada em território inglês, ela está sendo lutada em território francês, né? Quem está sofrendo mais são os próprios franceses. Então, existe o sentimento nessa época de queremos a paz, mas ao mesmo tempo existe o sentimento dos governantes ingleses que, não, a paz não virá. A gente tem recurso, a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar brigando. E esse sentimento ele piora
a partir do momento que os Estados Unidos começam a demonstrar vontade de entrar na guerra. A ponto que os ingleses chegam num momento e falam: o fim da guerra só existe com uma rendição total dos alemães e dos austro-húngaros. O que é basicamente impossível isso. Basicamente impossível, porque daí os caras vão, a rendição total, eu nem lembro quais que eram os termos que eles pediam na época, que são termos parecidos com o que acabam acontecendo depois da guerra, mas o cara vai falar: então eu vou morrer literalmente agora, ou posso tentar lutar e evitar a minha morte. Então é basicamente isso que acontece. É esse o cenário em que começa a entrada americana na guerra, Samuca. Isso aí. E isso é 1917, que os Estados Unidos entram, a guerra termina em 1918. E aí começa a Conferência de Paz de Paris. E é extremamente curioso isso, né? Porque parece que os caras que vencem o Nobel, é comum que o cara que vence o Nobel da Paz está completamente envolvido no contrário da paz, na guerra. Né? No caso do Wilson, ele estendeu a guerra, ele levou o novo país para a guerra, estendeu a guerra, matou mais gente, fez parte da negociação de pós-guerra, né? E os diferentes tratados que dali surgiram. Ele foi figurativo ali, dos mais influentes ali naquela negociação. Não, acho que figurativa, e o ponto importante que você falou que ele estendeu a guerra, porque existe muito uma narrativa que os Estados Unidos não tinham o que fazer. Porque, olha só, tinha um barco, que era um barco maior que o Titanic. Uhum. Né? O Titanic afunda o que? 1913, 1912, eu não lembro direito. Então, é construído um barco maior que esse ainda, que é o Lusitania. Né? E o Lusitania é afundado pelos alemães, pelos submarinos alemães. E isso é um afrontamento, porque onde já se viu, o Lusitania era um barco de turistas. E a gente só tem turistas indo para a Inglaterra nesse momento. Então, que afronto que é esse? Então, parece que os Estados Unidos é vítima. Uhum. E um ponto importante a gente pensar até na guerra contra a Espanha também, é um false flag. No sentido que o Maine explode, mas assim, não são os espanhóis que explodem. O Maine é um barco que está atracado no porto de Santiago de Cuba e ele explode de um dia para o outro. E hoje em dia é sabido por evidências históricas e forênsicas que a gente tem tudo que assim, não, explodiu de dentro para fora. E ele explodiu de dentro para fora porque ele tinha muita pólvora, tal, não devia estar lá, mal cuidado, explode o barco e é a justificativa. No caso da Guerra Civil Americana, também, assim, tem um barco que está lá provocando o pessoal em Charleston, South Carolina, o tempo em Port Sumter, provocando os caras o tempo inteiro, e uma hora tem um idiota lá que dispara um primeiro canhão, um tiro de canhão, e o tiro de canhão vai lá, acerta o barco, e daí essa é a desculpa do Lincoln para começar a guerra. Parece sempre que, isso não é a teoria da conspiração, né, mas parece sempre que foi um único evento que mudou todo o rumo da história e que obrigou os Estados Unidos a entrar na guerra, quando na verdade é uma coisa que é muito pensada, muito pensada, e a maioria deles são provocações. Sim. São provocações, são o que a gente chama nos Estados Unidos de false flags. Uhum. Que assim, eles são feitos para que o outro lado dê o primeiro tapa. Perfeito. Okay? Então, o Lusitania mesmo é um barco. Hoje em dia, ele estava transportando munição pra caramba de um lado pro outro, inclusive soldado de um lado pro outro. E os submarinos alemães falam umas 3 vezes: pare, não venha. Os submarinos distribuem papéis nos Estados Unidos. Os submarinos, os alemães distribuem papel falando: pessoal, não aborde a Lusitania estará transportando armamento. Se ele estiver na região, nós vamos explodir o Lusitania. E eles falam, e tem narrativas do capitão alemão que disparou o tiro, falando: puta, ele disparou o primeiro tiro e o barco afundou inteiro. Em parte ele afunda inteiro, porque na hora que dispara o primeiro tiro tem explosões internas em função do armamento. Ele falou assim: eu não esperava que afundasse inteiro de forma tão rápida, porque o Titanic são horas e horas para afundar. Esse ele afunda, sei lá, de maneira muito rápida. Então, não é algo que acontece do nada. Os Estados Unidos está mandando armamentos, os Estados Unidos está financiando. Então, e ele não é o estopim
Não é assim a última gota da água, mas ele é quase a última gota da água. A última gota da água é como que fala? Um telégrafo que fala, né? Um telegrama. Um telegrama. Um telegrama que o governo mexicano recebe e é interceptado pelos ingleses, né? Obviamente os ingleses interceptando ali, e que os alemães falam, se os Estados Unidos entrar na guerra, vocês entram na guerra do nosso lado e a gente garante o Arizona, o Novo México, sei lá, não lembro quais outros, que é o telegrama Zimmermann, que falam. Porque Zimmermann era o cônsul alemão no México. E daí esse é tido como o estopim, mas é importante a gente lembrar que assim, existe uma série de provocações dos Estados Unidos e uma vontade de boa parte de pessoas do governo americano de entrar na guerra. Então, existem negociações o tempo inteiro, e essas negociações não são honradas pelos Estados Unidos, por isso eu não quero dizer que a Alemanha está certa de fazer a guerra, fazer nada disso, mas eu tô falando, assim, não é que não tinha como entrar na guerra. É uma situação muito mais complexa do que simplesmente atiraram no Lusitana, então agora a gente tem que honrar o Lusitana, como Pearl Harbor também. Né? Assim, não, aquilo não aconteceu do nada. Os japoneses foram provocados de maneira muito grande pelos americanos e quase colocados contra a parede, num corner. Então acho que isso também remete a gente hoje em dia, Samuca, talvez na hora que a gente fala que a única saída para o fim do conflito Ucrânia-Rússia é a rendição total da Rússia, eu acho que a gente tem que pensar nos desdobramentos do que isso pode ter. Perfeito. Tem que estudar a história. As pessoas que realmente caem nesse conto aí do vigário americano, estudar um pouco mais de história, né? E assim, a gente falou da entrada dos Estados Unidos na guerra, queria falar um pouquinho aqui do final da guerra, então. Acaba a guerra e quando começam as negociações de paz. Conta um pouco pra gente, Sérgio, o que foi que aconteceu no final da guerra e depois da guerra. Então, no fronte doméstico, todos os esforços de guerra, eles são trágicos para a definição do que é o papel do governo americano. Então, durante a guerra, a gente tem que financiar os esforços de guerra. E acho que eu sempre te falo que a vida é muito mais criativa, a vida real é muito mais criativa do que a ficção. E durante o governo do Wilson, uma das maneiras que ele decide que ele vai pagar pela guerra é a criação do stamp tax. O stamp é dos selos. E se a gente olha para trás, lá, 1776, Revolução Americana, o Tea Party, qual que é a última gota, o que faz estalhar a guerra? O que é? É o stamp tax que os ingleses impõem sobre uma série de selos lá que precisava. Todo mundo tinha que ter um stamp para fazer alguma coisa. Então ele cria um novo stamp tax durante a guerra. Tá, ok? Esse é o primeiro ponto que, para mim, embora ele não tenha um efeito gigantesco, mas ele tem um efeito, um simbolismo gigantesco. Então o que a gente tem que acontece? Tem até um artigo do Murray Rothbard que fala, acho que é World War I as Fulfillment. Fulfillment, ou seja, tá preenchendo, tá acontecendo tudo aquilo que todos esses engenheiros sociais, todos esses progressistas queriam. Porque agora eles têm que gerir a economia inteira. Então, a gente tem um crescimento, a criação de diversos boards, né, conselhos de administração, de definição da produção e do consumo. A gente tem ataques fortíssimos contra a liberdade de expressão. Todos os rádios, tudo bem, a gente está na infância do rádio, os rádios são nacionalizados. É proibido nesse momento no governo do Woodrow Wilson, assim, que é algo parecido talvez com o que a gente passa no Brasil, que passa até hoje nos Estados Unidos, é proibido se opor contra a guerra. Não que no Brasil seja proibido se opor contra a guerra, mas é proibido se opor a decisões do governo federal. Então, o caso é tão trágico a ponto que, assim, tem um cara que concorreu com ele à presidência em 1916 pelo Partido Comunista, acho que não lembro direito, o Eugene Debs, e esse cara vai pra cadeia, porque ele dá um discurso
que ele tá falando assim, jovens americanos, existe algo melhor pra vocês do que morrerem, do que eles serem alvos de balas. E assim, e esse cara vai pra cadeia, ele só sai da cadeia quando entra o próximo presidente. O Woodrow Wilson nunca dá perdão pra esse cara. Então, ele bane a livre expressão, que é qual que é a emenda número 1 da Constituição Americana? Então, assim, a livre expressão, free speech, né? Então, ele bane isso. E ele cria, inclusive, o ato de espionagem, que é o Espionage Act, que, assim, que é usado até hoje. O Assange é processado nos Estados Unidos em função do Espionage Act. O Snowden não pode voltar para os Estados Unidos em função do Espionage Act. Então, como dizem, a primeira baixa da guerra é a verdade. Né? É a verdade, sempre. Sempre. E isso é o que acontece durante o governo do Woodrow Wilson. Então, no fronte nacional, é trágico. A gente vê assim, começa a ter regulamentação, os roots, as raízes do que viria a ser o FDA hoje em dia, nasce lá. Todo o controle da produção de alimentos. Importante até falar que está muito longe de ser uma unanimidade a entrada da guerra nos Estados Unidos, né? A época no país, né? Como você bem falou aqui, assim, até acho que uma informação aqui importante para o pessoal que acompanha a gente, a maior parte dos imigrantes da história dos Estados Unidos vem da Alemanha, né? Até mais do que ingleses, né? Então, isso significa que, sei lá, em termos de antepassados e tal, a proximidade do povo americano, de maneira geral, com a Alemanha, também é grande, é considerável, né? Então, entrar na guerra contra a Alemanha é, para muitos americanos, uma afronta também, né? É um erro gravíssimo. Ele proíbe falar alemão dentro do país, sendo que você tem uma população gigantesca de pessoas que nem sabiam falar inglês, só sabiam falar alemão. Então, tem situações muito complexas do que começa a ser esse novo Estados Unidos, esse Estados Unidos do progressivismo. Não é que piora tudo de uma hora para outra, eu tô dizendo assim, depois da guerra, relaxam muitas delas, mas nunca volta ao estágio inicial que a gente estava. Muitas dessas sementes são plantadas, e muito do que o FDR vem fazer, e o FDR ele trabalha na administração do Woodrow Wilson, em algum desses boards, eu não lembro qual deles, esses boards de produção, conselho de produção, do que deveria ser feito ou não. Então, e ele chamava até, o Woodrow Wilson é o meu pai político, até um negócio meio que daddy, political daddy, daddy é papai, né? Sim. Então, assim, até meio weird o jeito que ele trata o Woodrow Wilson, mas, então, toda essa planificação da economia americana, que por isso não quer dizer que naquele momento a economia americana já é sempre ser planejada, mas durante a guerra ela começa a ser planejada. E isso fica na cabeça de todos esses progressistas, todos esses engenheiros sociais. Assim, se a gente planejou durante a guerra, a gente pode planejar posteriormente. A oportunidade do planejamento central e o gosto é bom. O gosto é bom. Mais. O gosto é bom. Por isso que aquela frase do Randolph Bourne está correta, que assim, a guerra é a saúde do Estado. Então, aí... Aí, por isso que é o fulfillment de todas as ideias progressistas, de tudo que o Woodrow Wilson pensava lá, enquanto ele era um simples acadêmico. E o Rothbard tem uma situação também semelhante a essa, né? Da guerra como saúde do Estado. Saúde. Perfeito. E aqui já, caminhando aqui para o final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Conferência de Paz de Paris, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes provocou um enorme ressentimento na Alemanha. Ele impôs uma série de multas à Alemanha, e isso criou as condições econômicas, as condições sociais, as condições políticas para a ascensão do Partido Nazista Alemão. Então, as consequências do Tratado de Versalhes são catastróficas, né? E esse é o principal produto da Conferência de Paz de Paris, que acontece logo depois da Primeira Guerra Mundial. E é irônico porque o Wilson vence o Prêmio Nobel em 1919. Quer dizer, um ano depois da guerra, um ano depois de produzir esse tratado, de assinar embaixo, ele vence o Nobel da Paz. Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa figura do Wilson associada à paz. A paz. Então, acho que é o ponto que a gente tem que pensar que assim, é muito mais retórica
do que os fatos e as consequências das ações que foram tomadas. E a gente tem que olhar lá para trás e ver se os Estados Unidos não entram nessa guerra, a guerra acaba por volta de 16. Dificilmente a gente tem a Revolução Russa, dificilmente a gente tem a União Soviética, dificilmente a gente tem a Guerra Fria, e é quase certo que a gente não tem a Segunda Guerra Mundial. Então, os efeitos do desdobramento da entrada dos Estados Unidos na guerra, eles são catastróficos. Até eles são uma data importante, a gente está em 2023, são 100 anos desde da morte do Marco Alemão, em 1923, né? Que é o caso mais famoso, mais emblemático de hiperinflação na história, né? Quando o Marco Alemão não valia nada, e parte desse processo de hiperinflação da Alemanha tem a ver com o Tratado de Versalhes e as multas que a Alemanha tem que pagar. Não, tem 100%, e talvez o único bom livro do Keynes seja o livro que ele está criticando o Tratado de Versalhes, e ele critica as corretamente. Consequências econômicas da paz. Isso, exatamente, dessa falsa paz, né? E que na verdade é só um hiato aí pra gente voltar a brigar, voltar a lutar. Inclusive, muitas pessoas que participaram da Primeira Guerra são líderes na Segunda, né? Até Hitler estava na Batalha do Somme, ele é ferido na Batalha do Somme. O Churchill, logicamente, muda de posição. Em uma ele é chefe da Marinha, desastroso, by the way, lá em Galípoli. Mas, enfim, e depois ele é o grande líder da Inglaterra na Segunda Guerra. Mas, então, é catastrófico a entrada dos Estados Unidos, a extensão da guerra e a maneira com que é acabada a guerra. Só que a gente tem que lembrar, no começo de 1918, o Woodrow Wilson dá aquele speech dele, aquele discurso dele que é famoso, que são os 14 pontos do Woodrow Wilson, que acabam norteando todas as conversas durante o Tratado de Versalhes. Né? E ele fala muitas coisas. Pô, Samuca, você lê aquilo, você vai falar muita coisa, você vai falar, cara, é legal pra caramba muita coisa que ele tá falando, né? O primeiro ponto que é uma paz sem vitória. Então, sem vitória significa que também não tem o derrotado na guerra. Que era basicamente o que a gente falou que ia acontecer em 1916. Provavelmente, ninguém consegue dar certeza disso, obviamente, né? Mas é o que iria ser acontecido. Então ele fala isso, pô, é o melhor dos mundos. Né? Mas claramente o resultado do Tratado de Versalhes, existe um vitorioso, existe um derrotado, mas um super derrotado. Né? E ele traz algumas coisas nesse speech que são positivas. Né? Mas ele traz uma outra que é a criação da Liga das Nações, que é o sonho dele. Em parte ele ganha o prêmio Nobel pela criação da Liga das Nações. Porque ele acha que com a Liga das Nações nós não vamos ter a guerra. Não, a gente não vai ter guerra, porque todos os países vão estar falando. E ele acha que o Tratado de Versalhes vai ser um Tratado de Viena 2. Só que o Tratado de Viena, lá atrás, depois das invasões napoleônicas, a gente cria basicamente um cenário de paz no continente europeu depois de um século XVIII que tinha sido muito problemático. Muitas guerras, tal, as guerras de religião, tudo isso daqui, tudo bem, até no século XVII. Mas, enfim, um cenário muito... Tanto que a gente tem a Revolução Industrial, a gente tem tudo que acontece durante o século XIX depois, nesses 100 anos que vão, né? Basicamente 100 anos, acho que é 1813 o Tratado de Viena até estourar a guerra em 14. Então a gente tem quase 100 anos. Tudo bem, tem a Guerra Franco-Prussiana, que é um conflito menor, a gente tem a unificação alemã, a gente tem a unificação italiana, que não são 100% pacíficas, mas são conflitos pequenos, principalmente comparado a tudo que a gente teve antes com o Napoleão e o que a gente tem depois. Né? Então ele tinha essa vontade de ele ser o cara que criou isso, que fez. Né? Mas, na hora que ele chega lá na mesa de negociação, com a Alemanha destruída, e uma coisa que ele fala é a autodeterminação dos povos. E a autodeterminação dos povos, eu tô dentro, beleza, autodeterminação dos povos. Mas a autodeterminação dos povos, isso significava proibir a continuação do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, que gera uma série de problemas depois que a gente vive aqui, gera uma série de problemas no Oriente Médio, gera, enfim, todos os problemas que a gente vai virar a posteriori. Então, a autodeterminação significava não poder mais continuar fazendo parte do Império Austro-Húngaro, que era o principal que ele odiava. Né? Então,
quando ele chega na mesa de negociação, sei lá, as anedotas que tem é que assim, cara, os ingleses e os franceses falam assim, não, a gente quer tudo, não existe essa história de paz sem vitória, a gente quer a vitória e que a única coisa que o Russo queria era Liga das Nações. Eu vou ter a Liga das Nações, beleza. Então, embora ele tenha toda essa retórica em parte bonita, tem algumas coisas não muito legais ali nos 14 pontos, mas enfim, na hora que ele tem a Liga das Nações, e eu julgo que a ONU é uma das grandes tragédias que a gente tem atualmente, assim, ele cede em todas as outras coisas boas que ele tinha. Então talvez essa retórica dele é maior e tem uma influência maior, assim como o Barack Obama ganhando o prêmio Nobel 90 anos depois, em 2009, que assim, é só uma retórica, ele ainda nem assumiu a presidência quando ele ganha. Então, okay? Ou seja, ele não fez nada. E o Barack Obama é um cara que jogou 100 mil bombas no Oriente Médio durante o governo dele. 24 mil bombas e tanto no último ano de governo dele. É um cara que tá longe de ser da paz. O cara que fez a invasão da Líbia, tá? Assim, o cara é um criminoso de guerra. Entendeu? E é um cara que ganhou o prêmio Nobel da Paz. E o Woodrow Wilson é a mesma coisa. Então, acho que tem muito disso... essa falta de entendimento do que ele fez, colocar a retórica sobre o ponto de todos os outros, e tem, ao mesmo tempo, esse endeusamento que o mundo ocidental está passando. A ideologia progressista, a ideologia fascista, que tem muita semelhança no sentido de um controle total da economia, de cima para baixo, então desse dirigismo. Então, sim, se a gente tiver a Liga das Nações, a gente vai conseguir controlar, porque a gente vai conseguir ensinar o mundo, a gente vai conseguir levar a democracia a todos os outros povos. Será que a gente deve também ao Woodrow Wilson a gênese do globalismo, Sérgio? Acho que sem dúvida. Acho que sem dúvida a gente começa a ver todo esse pensamento, a criação da Liga das Nações. Então, no fundo, o que é? E pensa o globalismo, que as pessoas às vezes confundem com a globalização. Eu sei que a gente sempre fala assim. Globalização é eu, Samuca, a gente tá tradando com alguém, fazendo comércio com alguém do outro lado do mundo, que quer que seja, todo mundo fazendo de maneira livre, espontânea. E o globalismo é a ideia que, não, todos nós no mundo estaremos baixo um governo central, e se não for um governo central, todos nós estaremos baixo as mesmas regras no mundo inteiro. Então, olha, quando nos Estados Unidos a gente fala de a maneira wilsoniana de lidar com a política externa, é essa vontade de levar democracia a todos os povos. Então, olha, o que é a invasão da Líbia? Os caras têm um ditador horrível lá, o Gaddafi e tal. Não, eles têm que ter democracia. Vamos lá, faz guerra contra o cara, mata não sei quantos milhares de pessoas lá, e daí depois, o que tem? Vamos instaurar a democracia. Cara, a Líbia é um nada hoje em dia. Porque, sei lá, funcionava da maneira deles. Eu não tô defendendo o ditador, mas tô falando, a gente não entende as particularidades do que tá acontecendo naquele local. Como que um cara, a Hillary Clinton, que ficou lá celebrando, dançando que o Gaddafi morreu, sim, outra sociopata, mas como que ela tem noção do que deve ser feito lá? E isso tendo como se ela estivesse atuando de boa fé, que é outro papo também pra gente ter, se ela tá atuando de boa fé ou não, mas mesmo com essa boa fé, ela não tem a capacidade de saber o que é melhor para aquela população. Então, eu diria que sim, Samuca, essa vontade de globalismo, eu acho que talvez não seja essa gênesis lá, mas tem sementes que foram plantadas sem dúvida pelo Woodrow Wilson ali, cara. Isso aí. E vamos caminhando aqui pro final, Sérgio, falar um pouquinho sobre os últimos anos do Wilson. Já muito doente, debilitado. Acho que muitas coisas que aconteceram já no final do seu cargo como presidente, a gente tem que sempre citar esse fato de que ele já estava debilitado, estava doente, como eu comentei aqui no comecinho do nosso papo hoje, ele tinha sofrido já um derrame, então estava com muito tempo acamado, enfim, nunca se recuperou completamente disso, e até traços da sua personalidade foram mudados assim, de maneira significativa por conta dessa sua doença. Como que foi esse final do governo Wilson? E é importante, ele sai do cargo em 1921, morre em 1924, então quase logo em seguida ali, né?
Perfeito. Então, e ele morre jovem, se eu for para pensar. Ele morre com 67 anos. Não um menino jogando futebol, mas enfim, não é. Não é um velhinho ali e tal. E acho que é importante a gente pensar já. Um outro fato que acontece no final desse governo dele nos Estados Unidos é a tal lei seca, que gera o Al Capone e todas aquelas coisas que a gente conhece. E a lei seca, o Woodrow Wilson, ele vota contra a lei seca, tá ok? Mas todas as sementes anteriores da lei seca, elas estão dentro. Ele proíbe o consumo de álcool durante a guerra em determinadas situações, porque a população tem que estar produzindo. Onde já se viu o cara tá bêbado e não tá produzindo, ou o cara tá bêbado e tá falando contra a guerra. Então, ele proíbe. E tem muito esse espírito puritano que ele sempre teve dentro dele de dizer aos outros como eles têm que levar a vida dele. Então, embora ele até vote, ele veta e o Congresso vai lá e retira o veto dele. Da lei, né? Da lei seca. Mas toda a gênese disso tá dentro dele. E é um ponto que já acontece no momento que ele já tá debilitado fisicamente, como você tá falando. E dizem as más línguas, sei lá, fofocas, não sei, nunca estudei esse assunto a fundo, mas que a mulher dele é a vice-presidente mais poderosa da história dos Estados Unidos, mais poderosa, inclusive, do que a Hillary Clinton. Dizem que ela é a primeira presidente mulher da história dos Estados Unidos. A primeira presidente mulher. E é importante, a maioria das pessoas acha que assim, não, é a mulher dele de toda a vida, tal, Não, ele fica viúvo no começo da presidência dele. Perfeito. E ele casa com essa mulher, não sei, acho que 1916, alguma coisa assim. Então é alguém que é nova na vida dele também. Eu não sei muito sobre a história da vida dela, mas assim, não é a esposa dele de toda a vida. E até aqui a gente tem até bem com um paralelo dele com o Joe Biden. Dizem que a Jill Biden aprova muitas coisas, o Dr. Biden, né, que ela é doutora. Então, que ela que aprova muitas das coisas que o Biden acaba assinando ou não, tem que passar por ela. E nesse momento eu falo realmente, e acho que ele tem esse stroke que ele tem, né, esse derrame que ele tem, é no meio ou perto do meio de 19. Então quando chega mesmo a tratativa do Tratado de Versalhes, ele já está debilitado. Então esses últimos 2 anos de governo dele é basicamente a mulher dele, a mulher dele fazendo a administração. Perfeito. A maneira como é descrita esse período, ou a forma como ela toma essas decisões é o seguinte: dos diferentes documentos que chegavam para o presidente analisar, ela selecionava quais documentos ele iria analisar. Então ela fazia essa espécie de triagem. Então é dessa forma que é apresentada a participação dela nesses últimos anos do governo do Wilson. Sim. Então é trágico, é triste ver isso. E é mais um paralelo com o que a gente está vivendo hoje com o Biden. Então, respondendo a tua pergunta, acho que a tua primeira pergunta, se o Biden poderia ser o pior presidente da história dos Estados Unidos, é muito difícil ele superar tudo o que o Woodrow Wilson entregou pra gente, e a gente hoje consegue enxergar com 100 anos de distância. 100 anos removido de tudo aquilo que ele fez. Então a gente consegue enxergar, inclusive, as consequências de tudo que ele causou. Mas, ó, o cara... Vou fazer um recap rápido. Aqui, vamos lá. Aqui, assim. Imposto de renda. Check. O Banco Central. Check. A criação de todos esses boards de dirigismo econômico. Né? Do FTC, do FDA, de todos esses caras. Os germes de todos eles estão lá. A entrada na guerra. A entrada na guerra, per se, já causa um genocídio sem fim. Sim. As consequências da entrada americana na guerra, assim, a gente não pode falar com certeza absoluta, mas acho que a gente consegue inferir com algum grau de segurança que muito dificilmente teríamos a Revolução Russa, muito dificilmente teríamos a União Soviética, muito dificilmente teríamos a Guerra Fria, muito dificilmente teríamos a Segunda Guerra Mundial. Então, muito difícil... Não. Daí muito dificilmente não. Acho que com relação à guerra, esses são os fatos extremos que levam à guerra. Do outro lado, assim, ele passa... Ele coloca toda essa ideia progressista, que é a ideia que
impera no Ocidente hoje em dia, Samuca, que o governo é a solução para todos os problemas que existam. E a gente viu isso agora nesses últimos anos na era dos lockdowns. Assim, todas essas loucuras que foram feitas, como o governo como agente, como dane-se as liberdades individuais, dane-se os direitos individuais. O que importa é o resultado social que o engenheiro social quer trazer. Então, é muito difícil o Biden pegar e conseguir superar tudo isso, embora ele faça um monte de besteira o tempo inteiro. Mas sim. E assim, além de tudo isso, né, tem o fator... Eu repito isso porque esse é justamente o ponto em que a gente acaba concordando com esses analistas que afirmam que ele é um dos melhores presidentes. Né? Porque existe também essa questão de segregação racial. Ele não só reduziu ou ele interrompeu esse suposto processo ali de fim da segregação racial, como na verdade ele intensificou mesmo o apartheid nos Estados Unidos. Né? Ele intensifica, ele faz isso, e se o filho dele é FDR, ou o filho político dele, o FDR não piora tanto a situação dos negros nos Estados Unidos, o neto dele, então vamos colocar assim, o Lyndon Johnson, é o cara que depois complica toda a situação e leva toda a tragédia, porque até então os negros nos Estados Unidos vão tendo melhoras econômicas, com todos os seus problemas, os seus percalços que existem, mas eles vão tendo uma melhora de vida até chegar ao governo do Lyndon Johnson. De lá pra cá a gente tem uma piora em parte da população negra, não em toda, obviamente. Né? Então, sem dúvida, acho que esse é um ponto... Então, assim, Woodrow Wilson é um dos piores, ou o pior presidente da história dos Estados Unidos, inclusive por conta das questões raciais. E não o contrário, né? Inclusive, é meio que o bolo da cereja, para você... Cereja do bolo. A cereja do bolo, perdão. Pra finalizar o todo de ruim que esse cara trouxe. E o que assusta, Samuca, quando a gente faz os paralelos, a gente tá falando que é difícil o Biden ser tão ruim quanto ele, mas a gente faz os paralelos a algumas das coisas que acontecem hoje. Então, questões anedóticas como essa dele ficar senil depois do... Não senil, mas ele ficar incapacitado depois do stroke dele, a mulher dele tá cuidando. No caso, o Biden com um grau de senilidade já avançado. Então, o quanto que a mulher dele, os handlers dele que tocam a presidência ou não. E o outro, toda essa postura com relação à guerra e todo esse agigantamento do Estado americano. Sim. Que... Sim, tem se intensificado cada vez mais durante o governo Biden. Não que não tenha acontecido no governo Obama, não tenha acontecido no governo Bush filho, no próprio Trump em algumas questões. Mas, assim, sem dúvida, a inclinação da curva de aumento do escopo de atuação do governo americano está maior. E até esse ódio racial, que foi muito fomentado durante o governo do Obama, está sendo também muito fomentado agora no governo do Biden. E outras coisas que também estão dentro dessa agenda progressista, né? Dessa agenda. Eu acho que o ponto mais preocupante do governo Biden é justamente a guerra. E a forma como os Estados Unidos têm se posicionado com relação à guerra. Né? Então, está completando agora um ano desde a invasão russa à Ucrânia. E é difícil, não dá pra gente antecipar absolutamente nada. Mas os prognósticos não são bons. E acho sim que tem potencial para o Biden ser, sem dúvida, acho que sempre tem potencial, né? A oportunidade para o Biden ser o pior presidente dos Estados Unidos está aí. Espero que ele não se aproveite dessa oportunidade, mas é difícil vencer o Wilson, né, Sérgio? É difícil, e vão torcer para ele não vencer o Wilson, porque se vencer o Wilson é a Terceira Guerra Mundial. Isso aí. Então... Bom, pessoal, muito obrigado. Hoje um papo longo aí sobre a história política dos Estados Unidos. Wilson é sim dos piores presidentes dos Estados Unidos e não o contrário. Acho que a gente elencou aqui vários motivos, vários argumentos que suportam aí essa opinião. E em breve a gente se encontra de novo no próximo episódio. Tá? Obrigado, Sérgio. Valeu, Samuca. Valeu, pessoal. Valeu.